Podcast Panorama de Negócios. Apoio Ecoala Marketing Digital e Infostúdio Comunicação. Apresentação Milton Paes. Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, nós vamos falar sobre direito ambiental e regulatório. As fortes e constantes chuvas que recaíram sobre o Rio Grande do Sul resultaram no que vem sendo considerado o maior desastre climático do estado. No último século, o aumento das emissões de gases de efeito estufa, consequência do uso de combustíveis fósseis, do desmatamento de matas e florestas, além de outras ações antropogênicas, levou a um aumento de mais de 1,07 graus Celsius na temperatura média do planeta. A necessidade de redução das emissões de gases de efeito estufa, que permeiam a discussão sobre o aquecimento global desde a Eco 92, com o protocolo de Kyoto, tivemos inúmeras ações de redução desses gases de efeito estufa e projetos de mitigação e compensação. Mas com o Acordo de Paris, observa-se um aumento considerável de ações e compromissos net zero, objetivando que as remoções de carbono balanceiem as emissões até um estado de equilíbrio, ou seja, zerando as emissões líquidas. Em Campinas, o escritório especializado em direito ambiental e regulatório Renata Franco, Advogados, nasceu do desejo de sua sócia fundadora em prestar serviços jurídicos especializados e diferenciados, comprometidos com a excelência para uma atuação ágil, eficiente, precisa e personalizada, acreditando que o conhecimento jurídico e o técnico se completam. Por ser uma boutique jurídica, cada projeto é customizado para as necessidades dos clientes e o atendimento feito de forma personalizada e diretamente pela sócia do escritório, que acumula mais de 20 anos de atuações nas esferas ambiental e regulatória. Com muita alegria, eu estou recebendo a doutora Renata Franco no podcast Panorama de Negócios, com o apoio da Ecoala, agência de marketing digital, e da Infostúdio Comunicação. Profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Ô, Renata, para mim é uma alegria muito grande te receber aqui no podcast Panorama de Negócios. Eu que já acompanho seu trabalho há algum tempo, né? Eu estava fazendo os cálculos aqui pelo menos uns 6 anos. É verdade. E passa rápido, né, Renata? Super rápido. Impressionante. Mas eu diria, sem sombra de dúvida, gente, que a doutora Renata Franco é uma das maiores autoridades quando se trata dessa questão ambiental e regulatória. E a gente vai entender por quê. Existe uma preocupação muito grande por conta dos impactos dos efeitos climáticos, né? Desde que eu me entendo por gente, a Renata já vem discutindo essas questões, né? Que são fortes, são importantes, e a gente acaba vendo, Renata, que realmente tudo que a gente falava lá atrás e continua falando, né, está acontecendo. Né? Esse aumento de temperatura de 1 grau, as pessoas olham assim, 1 grau? Pouca coisa. Só que você considerando 1 grau, né, você verifica, por exemplo, que o aumento das temperaturas são exorbitantes, né? Sim. Milton, obrigado. Eu agradeço estar no seu programa hoje. É um prazer estar aqui. E essa questão do 1 grau é 1 grau na média do planeta. Tem alguns locais em que chega-se até a 7 graus a diferença. Então, quanto mais a gente vai para o polo, mais a gente tem essa sensação de aumento da temperatura, né? Equador nem tanto, mas conforme mais a gente vai se distanciando, esse aumento é maior. Então, por isso que quando a gente fala 1 grau,
parece que não é significativo, mas ele é extremamente significativo. E talvez não tanto para nós, seres humanos, mas se a gente pensar em toda a cadeia que a gente tem, nesse equilíbrio que a gente tem dos seres vivos, né, tanto a questão das plantas quanto dos animais, é um equilíbrio muito frágil e qualquer alteração, então você tem aí, desde borboleta, insetos que vão se transformando em casulo, tendo seu ciclo encurtado, você perde a alimentação da cadeia alimentar ali de determinado ciclo, determinado animal. Então são essas interferências que a gente tem, por isso que este impacto é um impacto muito maior do que a gente pode imaginar. Gente, quando eu falo que a Renata ela é uma autoridade quando a gente fala sobre essa questão, a Renata participou, se não me engano, acho que foi em 2023, em Dubai, da COP28. Foi em 2023, foi, correto, né? isso. E uma coisa que chamou muita atenção, gente, é que, na verdade, a cidade que estava sediando, né, é uma daqueles complexos árabes, né, que trabalham basicamente com o quê? Com combustível fóssil. Estou falando petróleo. Então, você falar, por exemplo, sobre ações que minimizem, né, os impactos do clima é um tanto meio delicado, né, numa cidade como Dubai. Mas assim, Renata, por que eu estou colocando isso? Até para a gente poder ter uma ideia que com todas as dificuldades, eu acho que essa COP28 até teve alguns pontos positivos, né? Sim, tiveram alguns pontos positivos, mas acho que tem muito ainda para caminhar e para avançar, né? Se chegou ali numa redação em termos de um compromisso para numa tentativa aí de reduzir as emissões de gás de efeito estufa, que os cientistas entendem que ainda não é tão suficiente. Se negociou muito uma ajuda dos países mais desenvolvidos, né, porque eles acabaram contribuindo, até porque como são economias mais estáveis, que se desenvolveram mais rapidamente, acabaram emitindo mais gases de efeito estufa no planeta. Então, por isso que esses países teriam um compromisso maior com a questão ambiental. Não é porque eles têm mais dinheiro hoje, né? Porque ao longo da história, eles acabaram emitindo uma quantidade maior ali de gás de efeito estufa. Então, este compromisso deles ajudarem países que ainda estão se desenvolvendo em medidas ali de redução, e as medidas de mitigação são a nível global, né? Não é especificamente num país ou outro, mas realmente você aportar verba para esses países que têm uma maior dificuldade até para instituir a sua indústria de uma forma ambientalmente e economicamente de forma que faça sentido. Quando a gente fala, desculpa ter te cortando, claro. mas já te cortando, quando a gente fala nesse sentido, a gente fala de países, por exemplo, em sua maioria no continente africano, por exemplo? Que tem África, mesmo a América Latina, né? Por mais que a nossa economia é uma economia avançada, gente, não dá para se comparar à indústria americana, né, europeia. Então eles já passaram por uma transição. A gente não estamos tão atrás como a África, por exemplo, mas ainda tem bastante coisa a ser feita, né? Então são esses países, mas principalmente o continente africano, né, alguma coisa ali, Ásia, Índia, que também já se desenvolveu, mas você tem mais a capital dele, que é mais desenvolvida, você tem muito ainda para desenvolver no sentido saneamento básico, reduzir as emissões. Então são países que uma parte da população economicamente está bem, mas tem muita gente que está ainda num grau de pobreza, né? Renata, você sabe que, falando aí sobre essa questão dos efeitos climáticos, infelizmente no Brasil nós sentimos na pele, né, esse problema que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, uma coisa assim inimaginável, né, que poderia ocorrer. Mas o que me chamou bastante a atenção
é que ao mesmo tempo que estava acontecendo essa situação no sul, você vê a gente na Índia morrendo, enfrentando temperaturas 50 graus. E em algumas regiões até a sensação térmica superior a 50 graus. Quando a gente vai para o verão, último verão brasileiro, nós nos deparamos com uma situação dessa no Rio de Janeiro, que as pessoas falavam de uma sensação térmica de 50 graus, 52 graus. E aí muitas vezes as pessoas já ouviram falar de pegada de carbono. Aí as pessoas ficam questionando o que é pegada isso, de né? carbono. Eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente explicar, quem está nos acompanhando, exatamente o que é isso, né? E como os países estão inseridos dentro desse processo. Claro, vamos lá. Essa observação que você comentou até do Rio de Janeiro, né, eu acho que é excelente, porque tudo está interligado. E se a gente notar, nós aqui também no estado de São Paulo vivenciamos algumas ondas de calor que a gente nunca tinha vivenciado. Fato. E isso era algo que era noticiado muito na Europa, no verão europeu, né? Não sei quantas pessoas morreram por excesso de calor, principalmente idosos e crianças. Isso, pelo menos o que eu acompanho, tem mais de 10 anos a Europa sofrendo essas consequências. E quando até eu, que estou na área, quando eu escutava, é algo muito longe da nossa realidade, né? E pela primeira vez nesse último verão, esse último ano, na verdade, a gente teve algumas ondas de calor e que daí eu falei, bom, pera lá, né? Tem algo realmente... estranho, errado acontecendo. Exatamente. Né? E o que é essa questão, então, da pegada de carbono, né? É o que cada um emite em termos de gás de efeito estufa. Né? Mas, de repente, a pessoa pode estar se perguntando, mas eu emito? Sim, a gente emite no dia a dia. Então, tudo que é combustível fóssil, tudo que... a gente aqui no Brasil, a gente tem uma matriz energética mais limpa. O que é? A nossa energia elétrica, ela é muito proveniente da hidroeletricidade, então de água. Por conta disso, para gerar energia, a gente não queima carvão, né, não tem biocombustível, então é uma fonte energética mais limpa. E tudo que gera energia, né, tudo que vem do petróleo, gera gases de efeito estufa. Então, quando a gente dirige um carro, anda de ônibus, você está emitindo gás de efeito estufa. Quando você, muito embora, quando você está consumindo alguma coisa do supermercado, este produto, ele, ao longo da existência dele, desde que a indústria recebeu a matéria-prima e transformou em alguma coisa, teve emissão de gás de efeito estufa. Quando, no verão, né, você liga o ar-condicionado ou liga o ventilador, de uma certa forma, na cadeia, teve uma emissão de gás de efeito estufa. Então, tudo que a gente consome, que está relacionado a uma transformação e, consequente, a emissão de gás de efeito estufa, é a nossa pegada. É o que cada um gera, o que cada um consome de gases ali de efeito estufa. E daí você precisa, né, quando a gente fala de pegada zero, é justamente você fazer essas mudanças. De repente, eu vou andar só de bicicleta ou a pé a partir de agora, porque o meu meio de transporte, eu vou ter um net zero de gás de efeito estufa, não vou mais gerar. Tudo que a gente consumir, a gente tentar consumir de uma forma mais natural, observando, mais sustentável. E uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Porque às vezes a gente acha que precisa fazer um monte de coisa para começar a reduzir, né, essas emissões. No meu ponto de vista, a gente ter um consumo mais consciente. O nosso meio é o capitalismo, né? O meio que a gente vive, o meio econômico é o capitalismo. Então, o que a gente é bombardeado de propaganda é sempre o consumo. Então, eu acho que basta a gente começar a refletir, né? Será que eu preciso? Será que faz sentido isso para a minha vida? Ou eu estou consumindo porque eu, né, quero consumir? Então, acho que essa pequena mudança já é uma mudança significativa. Porque se todo mundo
tiver a consciência daquilo que for comprar, porque muitas vezes a gente compra, né? O produto estraga na geladeira, ou você não precisa, mas você está consumindo. Então é fazer essas escolhas. Às vezes a tecnologia é bacana, mas será que eu preciso dessa nova tecnologia só porque lançou um modelo novo de telefone, né? Ou porque o meu telefone parou de funcionar, ou está começando a dar problema. Então é a gente fazer essas compras, esse consumo com esta reflexão. Eu acho que a partir daí a gente já tem uma mudança significativa nessas emissões. Então, e se todo mundo, né, porque como é uma ação global, se todo mundo fizer um pouquinho, a gente tem uma mudança significativa em relação às questões ambientais mundiais, né? Porque você está falando aí do número considerável de pessoas dentro do planeta. Ô, Renata, quando você fala, por exemplo, nessa questão ambiental, quando você planta árvores, né, independente da espécie que seja, essa plantação, né, dessas sementes, elas significariam uma forma de você reduzir essa emissão de gases? Sim, toda árvore, pelo processo da fotossíntese, ela sequestra o CO2. Então, nesse processo de fotossíntese, que é o gás carbônico. Ela vai captar esse CO2 que está ali na atmosfera. Então, existem projetos, né, para redução de gás de efeito estufa, até que são previstos dentro do protocolo de Kyoto, né, dentro do Acordo de Paris. Então, todas essas discussões que não é só a mudança do combustível fóssil, do estilo de vida, mas sim a questão do reflorestamento, que é, na verdade, você plantar a árvore. Essa árvore ela vai sequestrar carbono numa maior intensidade enquanto ela está crescendo. Depois que ela atinge ali o nível adulto enquanto espécie, ela vai continuar consumindo numa menor quantidade, né, o gás carbônico. Então sim uma forma. Por isso que se fala muito em você ter áreas verdes preservadas, por conta disso. E uma discussão interessante, porque até então a discussão sempre foi, vamos fazer então um projeto de reflorestamento, vamos plantar para a gente ter um sequestro maior desses gases de efeito estufa, né, do CO2. Mas hoje em dia se discute, e foi uma discussão que pela primeira vez eu vi na COP28, de você fomentar a proteção de áreas já preservadas. Porque às vezes o proprietário ele fala assim, pô, mas eu que, né, nunca mexi na minha mata, nunca mexi nessa vegetação aqui que está no meu terreno, que vantagem eu tive ao longo desses anos que a árvore está aqui? Eu não vou conseguir fazer um projeto de redução de gás de efeito estufa, eu não vou ter um dinheiro viabilizado por conta disso. E esse discurso está mudando. Inclusive, se falava, né, e se fala em você pagar mais por essas áreas, porque contribuíram, né, ao longo dos anos, esse proprietário ele deixou de utilizar essa área, então para você dar uma proteção especial, e hoje toda a proteção que se fala dentro das questões ambientais se fala em ajude econômico, né, que é o que a gente chama hoje de pagamento por serviços ambientais. Então, ainda que eu tenha uma área desmatada ou uma área preservada, a partir do momento que eu passo a preservar essa área, ou que eu mantenho essa área preservada, eu estou contribuindo para a sociedade, para o meio ambiente. Então, nada mais justo do que, de repente, eu tenho uma contrapartida por essa preservação. Então, são programas que alguns já são instituídos, outros ainda estão sendo criados, mas a gente tem uma lei federal, uma estadual. Aqui no município de Campinas, a gente também tem uma lei específica para pagamento por serviços ambientais, que é tanto para a parte florestal quanto para a parte de recursos hídricos. Então, é aquele proprietário que preserva, né, ele tem uma contrapartida financeira. Nossa, interessante isso aí, viu? Gente, é importante destacar que o podcast Panorama de Negócios, ele se originou do site do Panorama de Negócios. O site está completando 12 anos e o podcast vai fazer 1 ano. Nós começamos em outubro de 2023. E o podcast ele pode ser acessado no Panorama de Negócios, no site.
Então anote aí o endereço www.panoramadenegócios.com.br. E nós estamos recebendo hoje, com muita alegria, a advogada Renata Franco, e nós estamos falando, né, sobre direito ambiental e tudo mais. A gente sabe, o Brasil, eu gosto de falar de coisas boas, sabe? O Brasil ele tem se destacado muito sob o ponto de vista de energia renovável. Que eu quero dizer o seguinte, a nível mundial, inclusive, né? De energia eólica, energia de biomassa, energia fotovoltaica. E o Brasil, há uma perspectiva muito positiva, né, que o Brasil ele lidere cada vez mais, sob o ponto de vista global, né, e aí você utilizar a tecnologia de uma forma positiva, né, com relação a essa questão de energia. Isso daí é um ponto bastante positivo para o país, Renata? É bastante positivo, né? O Brasil realmente é um país abençoado nessa questão energética. A gente tem uma insolação muito boa, então isso favorece a energia fotovoltaica. A gente tem regiões onde o vento é constante, favorecendo a energia eólica. A gente tem uma quantidade enorme de rios em que a gente tem a hidroeletricidade também favorecida, e tudo isso fez com que, historicamente, a gente não precisasse tanto de energia nuclear, de usinas termoelétricas, né, a carvão, desculpa. Então, assim, a nossa matriz energética sempre foi uma matriz energética muito limpa, e que conforme essas novas tecnologias vão surgindo, a gente tem condições de utilizá-las. Então, a gente consegue aumentar o fornecimento, né, a geração de energia elétrica de outras fontes que não só aquelas mais tradicionais, mais antigas. Hoje em dia, até a questão da energia pelas ondas de mar também é algo que está sendo utilizado. Então, o Brasil, a gente consegue utilizar de todas as fontes renováveis para a geração de energia elétrica. E isso facilita, que também uma grande dificuldade, né, apesar da gente ter vários rios, às vezes aonde esse rio gerava a energia, a linha de transmissão era muito grande. Então, a partir do momento que a gente tem a fotovoltaica, a eólica e outras formas, você equilibra, você divide ao longo do território. Isso é muito bom. O Brasil, por essas características, pela quantidade e diversidade da vegetação que ele tem, sempre foi um país, eu não vou falar só com uma vocação de preservação, mas também de aceitação de políticas voltadas para a preservação ambiental. Eu tive a oportunidade, eu morei na França, em 98, eu fiz meu mestrado lá, e, para minha surpresa, né, apesar de ser um país europeu, com uma consciência ambiental, o grau de reciclagem que as pessoas faziam naquela época na França era muito menor do que no Brasil. Nossa, curioso. Então, é curioso. E, assim, eu não sei dizer, né, eu acho que o brasileiro, acho que pela própria natureza, é uma população que está aberto para essas questões. Tem uma questão econômica que ajuda, sim, né? Porque tem muita gente que acaba, né, passou a viver a partir dessa economia da reciclagem, mas é um país que sempre está aberto para essas questões que são voltadas para a preservação ambiental. Não está tão engessado quanto os países europeus, né? Exatamente. Acho que essa é uma diferença. Né? Então, essa vocação a gente vê presente nas conferências internacionais. O Brasil sempre foi um protagonista dessas reuniões com propostas que são aceitas, né? Então, realmente, o Brasil ele tem essa vocação. Posso dar uma de advogado do diabo? Por favor. Eu não sou advogado não, mas aí eu vou ser o advogado do diabo. É o seguinte, quando você pega a China é um dos países mais poluidores do mundo.
ao lado dos Estados Unidos, né? Mas aí vem uma questão que há controvérsias. A indústria automobilística chinesa tem investido muito fortemente na questão dos veículos elétricos. E aí fala, sob o ponto de vista sustentável, nossa, o veículo elétrico, você não utiliza combustível fóssil, paraná. Beleza. O grande problema está na questão da bateria. E eu estou falando de advogado do diabo justamente por isso, porque você veja bem, como é que fica uma questão como essa? Porque o processo, por exemplo, da bateria é um processo muito complexo que você tem que pensar lá na frente, o descarte dessa bateria, né? Os componentes que tem nessa bateria que podem causar danos ao meio ambiente, ao lençol freático, por exemplo, né? Mas assim, aí você tem, por outro lado, um veículo, por exemplo, que não é poluente, vamos dizer assim, né? Como é que fica uma situação como essa? Por isso que eu falei advogado do diabo, porque é uma situação... Perfeita, ótima pergunta, Milton. E eu acho que tudo tem que ser analisado e ponderado de acordo com a realidade do país, e não só do país, do consumidor, de quem vai utilizar aquele veículo. Porque, assim, no Brasil, como a matriz energética que a gente estava falando é uma matriz mais limpa, o carro elétrico eu acho que faz mais sentido. E para mim faz todo sentido a partir do momento que a pessoa tem uma residência e na sua residência um sistema fotovoltaico instalado. Porque daí você está gerando energia e você consome a sua própria energia. Então daí acho que não se discute. Mas talvez na Europa, por exemplo, né, ou mesmo nos Estados Unidos, onde você tem uma matriz energética mais voltada para combustíveis fósseis, talvez não faça sentido, né? Porque você vai estar queimando do mesmo jeito para gerar uma energia elétrica para você carregar o seu veículo. A questão da bateria ela é importante ser considerada, mas o próprio sistema fotovoltaico tem também o problema da bateria. E muitas questões ambientais, há 10, 20 anos atrás, que a gente não sabia como resolver ou não sabia que daria um problema ambiental, hoje a gente já tem tecnologia e conhecimento. Então essa questão da bateria, eu tenho certeza, né, no final da vida útil dessa bateria de 8, 10 anos, acredito que a gente vai ter tecnologia, e se não tiver, a gente tem conhecimento do que não fazer para não gerar uma contaminação ambiental. Você sabe que eu, inclusive, por isso que eu toquei isso aí com você, eu recebi uma informação recentemente em relação à própria BYD, que essa bateria, por exemplo, utilizada nos carros elétricos, ela ainda tem uma sobrevida, né, para você utilizar, por exemplo, sei lá, dentro de casa em alguma coisa específica. Aí, levando-se em conta isso, né, você tem um período de utilização dessa bateria que dura 12 anos. Mais ou menos isso. Né, 12, 13 anos. Se você olhar sobre esse ponto de vista, né, obviamente que as pessoas, os estudos, as pesquisas, elas estão sendo desenvolvidas de uma forma bem rápida, né? Eu creio que por 10 anos ou 12 anos seria um tempo mais do que suficiente para encontrar, por exemplo, uma forma correta de descarte dessa bateria terminado o período de vida útil dela, correto? Sim, e hoje muito se estuda da questão da reciclagem, né, desses componentes da bateria. Então, talvez hoje a gente não tenha, mas eu acredito, do jeito que a tecnologia está desenvolvida, que a gente vai ter uma solução. Que é um problema que a gente tem até hoje com a questão da energia nuclear, né? O que a gente faz com aquele componente nuclear que gera, né, o combustível ali energético da energia nuclear? Você não tem tratamento até hoje, mas você sabe como dispor de uma forma ambientalmente correta, que você não tenha um problema ambiental no futuro. Então é uma questão de análise, né, de balanço. O que muito faz sentido também para o Brasil é a utilização do etanol, do álcool. Eu ia falar sobre isso. Sim. Você sabe, por exemplo, que as montadoras de veículos, foi no ano passado, se eu não me engano, o presidente da Volkswagen Brasil veio a Valinhos, que estava sendo lançada uma concessionária
da Volkswagen em Valinhos. Aí veio o presidente da Volkswagen, aí eu abordei com ele sobre a questão do carro elétrico. Porque a Volkswagen e outras montadoras do país estão trabalhando com modelo híbrido. Né? Eles apostam no modelo híbrido, que é combustível e elétrico, bateria. Só que é o seguinte, aí é que está o detalhe. O combustível não é gasolina, o combustível é etanol. E tem muita empresa que tem colocado como política de ESG a empresa que dá o veículo para o funcionário, tem obrigado este funcionário a abastecer com etanol, por conta de uma diminuição das emissões de gás de efeito estufa. Isso é interessante, né, da gente falar, porque o presidente da Volkswagen vai falar assim, a gente está avaliando muito, por exemplo, a questão do carro 100% elétrico. E tem uma outra questão interessante, que aí eu falo que a tecnologia ela é interessante assim nesse sentido, é que eu não me lembro exatamente qual é a companhia, eu não sei se é a BYD, não é a BYD, é uma outra empresa, que eles trabalham no modelo híbrido. Só que, no momento que você está, por exemplo, utilizando o etanol, tá? O etanol ele também serve como uma forma de carregar a bateria. Quando você está usando o veículo. Eu me lembro que eu li alguma coisa sobre isso e me chamou muito a atenção, porque é uma forma de você né, fazer, por exemplo, com que o desenvolvimento, né, de rodada daquele veículo, né, uma coisa atue em outra. Sim. Né? Eu acho bem interessante isso aí. E é isso, né? Acho que o consumidor final ele tem que fazer essa avaliação para ver o que faz sentido para ele. Então, é o carro elétrico, é o 100% elétrico, é esse híbrido, ou não, eu vou continuar com o carro a combustão, mas vou passar a utilizar etanol. Então, são essas mudanças que a gente precisa fazer no dia a dia, né? Mas cada um precisa analisar aquilo que faz sentido para ele. Não, eu fiquei maravilhado, Renata, porque nós trouxemos aqui no podcast Panorama de Negócios o CEO da Ituran Mob. E a Ituran, ela é uma empresa israelense que trabalha com geolocalização, inclusive muito utilizado, né, de precisão nos caças israelenses. E a empresa expandiu e tal, veio para o Brasil e tal, e aí tinha uma outra empresa que eles formaram essa joint venture. Eu achei tão interessante porque ele veio com um carro da BYD. E a 99 fez uma parceria com a Ituran Mob, então tem alguns veículos, por exemplo, que estão sendo utilizados, são veículos elétricos. Aí ele já falou assim, você precisa dirigir esse carro da BYD que você vai ficar maravilhado. E fiquei, viu, Renata? Não tem barulho. Não tem barulho. Entendeu? Uma coisa assim, fantástica, tecnologia de ponta. Acelera aí, Milton. Passa. Tira o pé do acelerador. O carro automaticamente, sem você pisar no freio, ele ele automaticamente já freia. Você sabe que eu acho que é um perigo, né? Porque todo mundo, a gente tem no consciente nosso, né, no inconsciente, que o carro faz barulho. Então, quando você vai atravessar, tem muita gente que às vezes não está prestando atenção, mas de repente está escutando, e o elétrico não faz esse barulho. Então, é complicado. Né, você tem que tomar cuidado para de repente não atropelar nenhum assim desavisado. Eu já passei por isso, por isso que eu tô falando, que a pessoa não percebe que o carro está ali e você tá passando, né? Ou então, porque realmente não faz barulho, então tem que ter esse cuidado. Gente, olha, é importante destacar que esse podcast com a Renata, tá? Você, quando ele já estiver no ar, você vai poder acessar na hora que você quiser, no momento que você quiser, no site do Panorama de Negócios, www.panoramadenegócios.com.br. Né? Eu havia falado com a Renata que nós estamos aí na terceira fase, na terceira temporada, né, do podcast Panorama de Negócios. As duas primeiras temporadas nós focamos no
tradicional do podcast, né, que é o áudio, né? E nessa terceira temporada nós entramos na questão do vídeo, né? E tem sido assim bem interessante, Renata, pelo seguinte, porque as pessoas vêm aqui e elas viram e falam o seguinte: nossa, mas que legal esse bate-papo, porque quem está nos acompanhando, eu imagino que se sinta inserido na conversa. Uhum. E o bate-papo é exatamente isso, entendeu? A ideia é justamente essa. Porque quando a gente fala sobre essa questão de meio ambiente, de sustentabilidade e tudo mais, até sob o ponto de vista do direito, né? Se a gente não tomar cuidado, acaba sendo uma linguagem muito técnica. Muito técnica, é verdade. Né, que você acaba atingindo, por exemplo, só quem é da área. Né? E aí o pessoal chega para mim e fala assim: nossa, mas você tem um grande desafio, né, que é de transformar. Não a Renata, né, porque a Renata é uma pessoa que sempre teve uma linguagem muito acessível, né, para as pessoas. Mas, por exemplo, às vezes tem pessoas que passaram por aqui e falam assim: nossa, eu não entendi como é que você conseguiu fazer que aquela linguagem técnica, né, que quem estava dando a entrevista era um técnico, fosse colocado de uma forma que eu consegui entender. Né? Então, quer dizer, isso daí é o objetivo, né, do podcast Panorama de Negócios, é exatamente isso. É falar sobre todos os assuntos, né, com um olhar e uma preocupação muito intensa com quem está acompanhando. Né? Que as pessoas possam ter conhecimento de todos os assuntos que nós abordamos aqui, de uma forma que seja importante para elas, do ponto de vista de crescimento, do ponto de vista da informação. Sim. Ô, Renata, eu quero te agradecer muito por você ter aceito o convite. Imagina. Eu fico muito feliz quando a gente tem a oportunidade, a gente fica no corre-corre, né, diário, e às vezes é muito difícil da gente ter a oportunidade de se encontrar, de colocar a conversa em dia, de falar sobre pontos importantes. Então eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, porque foi uma oportunidade também da gente colocar os assuntos em dia. Muito obrigado. Não, viu? Foi um prazer. E eu estou à disposição. Eu estou sempre... É muito bom estar aqui com você. Como você falou, é uma linguagem super bacana. Passou super rápido a nossa conversa. Nossa, passou muito rápido, né? Estou à disposição. Obrigada. Gente, até o próximo episódio do podcast Panorama de Negócios. Você acompanhou o podcast Panorama de Negócios com Milton Paes. Apoio Ecoala Marketing Digital e InfoStúdio Comunicação.